começar na hora. Meu nome é Renata Azevedo, eu sou psiquiatra, professora do Departamento de Psiquiatria aqui da Faculdade de Ciências Médicas e coordeno o relatório de saúde mental na gestação. Quero agradecer o convite do setor de psicologia. Essa é uma aula que nós costumamos fazer, os treinandos. Eu queria agradecer particularmente a Gabi, que teve a ideia de abrir para mais pessoas e criar a possibilidade de ser híbrida essa aula. Então, acho que isso é muito legal, porque a gente teve muitas pessoas interessadas e esse é um tema realmente muito caro para mim, para a equipe aqui do CAISM. Espero que vocês também se encantem com esse assunto que é tão relevante, que são os transtornos mentais na gestação. Tá ok de luz para vocês? Bem? Porque eu fiz uns slides, agora está tornando um pouco clarinho, talvez eu apaguei para ficar um pouco mais evidente. Então, a gente vai conversar nesses próximos 40, 50 minutos sobre alguns tópicos que eu considerei mais relevantes para pensar esse tema, que é um tema com muito impacto do ponto de vista individual, social, familiar. Então, a gente vai fazer uma viagem panorâmica sobre esse assunto e a gente vai ter um período bom de perguntas ao final, tá bom? Então, eu vou seguir aqui ao final, quem tiver perguntas vai guardando, a gente faz no fim. Eu quero iniciar muito antes da gravidez ou dos quadros que envolvem os transtornos mentais na gravidez, para chamar a atenção sobre a importância da saúde sexual e reprodutiva. As coisas começam muito antes da gente pensar em saúde mental gestacional. A gente tem que pensar no exercício de uma sexualidade saudável, com escolhas conscientes, com acesso à informação desde o ambiente familiar, replicadas com qualidade na escola, nas mídias, para que a gente consiga também conscientizar sobre a importância do planejamento familiar, do acesso a métodos contraceptivos, porque uma parte considerável do que a gente vai conversar aqui tem uma relação com a impossibilidade de fazer o planejamento dessa gestação no momento oportuno, dentro de um contexto em que o desejo se realize e não que uma gestação atravesse a vida de uma mulher que não estava preparada para isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem sempre que ter em vista quando vai falar desse tema. A despeito disso, a gente sabe que houve uma melhora muito expressiva no acesso a métodos contraceptivos, a taxa de fecundidade caiu consideravelmente no Brasil, mas ela caiu de forma desigual. Então, a gente tem ainda uma tarefa muito grande de melhorar acesso, principalmente a mulheres mais vulneráveis. Então, hoje, quem mais planeja as suas gestações são mulheres brancas, com melhor escolaridade e relacionamento conjugal estável. Então, a gente vai falar aqui de todas as mulheres, mas a gente tem que ter um olhar para as vulnerabilidades, para quem os transtornos mentais, em algumas circunstâncias, vão impactar de uma forma mais grave. E dados recentes apontam que 60% das gestações são não planejadas. E esses dados são dados médios, e se a gente pegar algumas subpopulações, isso é ainda maior, ou seja, mais de metade das gestações. A despeito disso, boa parte das gestações não planejadas tornam-se gestações desejadas. Então, para a maioria das mulheres, a gestação é um momento de esperança, de expectativas no futuro, uma janela de oportunidade maravilhosa do ponto de vista de autocuidado, é um momento em que ela olha para a própria saúde, para a saúde do bebê, para a saúde da sua família. Tem dados que apontam melhora da saúde geral da família quando a mulher está gestante e faz um pré-natal, muda a alimentação em casa, muda a atividade física. Então, é uma janela de oportunidade para todos nós o cuidado do pré-natal. Mas, contrariando uma ideia certamente romântica que a gente tinha da gestação, um pouco idealizada, essa ideia permanece ainda, ela não protege nem da ocorrência, nem da recorrência, nem do agravamento de transtornos mentais nesse período. Então, a gente precisa, ao lado dos quadros em que isso não vai acontecer, estar atento para a possibilidade que isso aconteça, especialmente em algumas subpopulações.
Os transtornos mentais no período gestacional e puerperal podem, então, atingir 1 em cada 3 mulheres. A gente não está falando de algo que acontece eventualmente, é bastante frequente, mas, infelizmente, a detecção é muito baixa. Se eu não detecto, eu não cuido. Então, esse é um ponto muito importante, eu acho que uma das razões para a gente fazer uma aula como essa, melhorar a capacidade de detecção, porque é a partir da detecção que eu vou tomar medidas de cuidado, seja tratar o meu próprio serviço, ou seja, pelo menos encaminhar adequadamente se o meu serviço não tem essa possibilidade de tratar. E, então, os dados apontam, e é difícil medir isso, vocês vão ver que vai ter várias coisas que eu vou apontar aqui que são difíceis da gente medir nesse período, mas os dados apontam que menos de 20% dos casos recebem um tratamento adequado. Então, vocês podem imaginar o tamanho das consequências de não tratar adequadamente o transtorno mental nesse período gestacional. E eu faço aqui uma atenção especial às mulheres que já têm transtornos mentais. E esse é um alerta que eu faço para os nossos residentes de psiquiatria em particular. Às vezes a gente descuida da escolha de fármacos em mulheres em idade fértil. Então, se eu trato uma paciente que tem intenção de gestacionar, de engravidar, ou mesmo que não tenha intenção, mas esteja numa idade em que isso é possível, eu tenho que conversar sobre qual é a contracepção que ela está fazendo, para fazer escolhas de alguns fármacos. Em alguns países, por exemplo, o ácido valproico é contraindicado em mulheres em período gestacional, em idade fértil, pela possibilidade dela engravidar não planejadamente e, em geral, quando as mulheres percebem uma gravidez, quando não estavam planejando, a gente já foi aí 8, 10 meses de exposição a uma medicação que não devia estar ali no período do primeiro trimestre, em particular, mas na gestação toda. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, e isso não é tomado adequadamente. Se eu tenho uma mulher que já tem transtorno mental, portanto, já tem uma vulnerabilidade, e usa fármacos de risco, eu tenho que conversar muito seriamente com ela sobre o planejamento e fazer um planejamento do tratamento psiquiátrico. Ela engravidar no momento que ela esteja estável do seu quadro, com medicações para as quais a gestação não será um grande estressor. Esse aqui é um pedacinho pequeno desse documento da Organização Mundial da Saúde. Quem tem interesse, eu recomendo. Ele é de ótima qualidade, ele faz muitas recomendações. E eu recortei essa recomendação, que eu acho que a gente tem que revisar cotidianamente, de que a saúde mental seja incluída na rotina de avaliação do pré-natal. Minimamente, na primeira consulta de pré-natal, ainda que esteja tudo bem, todas as variáveis positivas presentes, eu reavaliar entre a 24ª, 24ª, 28ª semana e sempre reavaliar o puerpério. Então, isso fazer parte da rotina. Eu não vou perguntar e questionar apenas para as mulheres que já me dizem que tem um transtorno mental. Então, isso tem que estar incluído. Quando entra na rotina, a gente melhora muito a capacidade de treino das pessoas que farão essas indagações. Então, esse é um ponto bastante importante. Perguntar já tem uma função terapêutica que eu faço essa mulher refletir sobre a saúde mental. Eu já peço que ela me traga informações que vão me ajudar a raciocinar junto com ela. Vários trabalhos têm mostrado a importância de eu disponibilizar informação, às vezes que ela levar para casa, material informativo, folhetos que ela lê e traz de volta na próxima consulta do pré-natal. Todo quem já fez pré-natal aqui sabe, a gente ouve muito na consulta, muitas orientações, e às vezes a gente não capta todas as informações. Então, às vezes, dando material, pedindo para ela ler em casa, com calma, com os familiares, e conversando na próxima consulta, eu posso deixar uma intervenção muito boa. E a possibilidade de usar alguns screens de triagem que vão, pelo menos, separar possíveis casos de não casos. Não é uma escala diagnóstica, mas são escalas que vão ajudar a fazer uma triagem para eu ficar um pouco mais atenta a essa mulher. Fazer a escala também já tem uma função de orientação. Eu posso compartilhar essa escala preencher conjuntamente, já esclarecer dúvidas, e isso já tem uma função terapêutica. Os profissionais que trabalham no pré-natal, em geral, são muito bem preparados tecnicamente para lidar com as questões clínicas, mas às vezes tem uma dificuldade de entrar no tema do contexto de vida, da saúde mental. Essas são algumas sugestões de perguntas norteadoras para entrar nesse assunto.
iniciar perguntando se essa gestação foi ou não planejada, como é que ela foi aceita por ela, pela sua família, pelo seu companheiro ou companheira, como é que ela está se sentindo, o que a deixa feliz, o que a deixa preocupada, porque a gente abre a possibilidade de investigar os temores que são diferentes ao longo da gestação. Primeiro trimestre, muito mais o risco dessa gestação evoluir, no segundo trimestre, os ultrassons que vão apontar riscos clínicos, no final, o parto. Então, a gente tem que estar já preparado que alguns temores acontecerão e eles são culturais esperados. Se ela tem uma rede de apoio, qual é a situação sociofamiliar dela, a parte econômica, se ela está ou não trabalhando, como é que isso vai se desenhar, e se a gente está falando com gestantes, adolescentes, em particular, como é que isso se inseriu na vida dela, porque a gente está falando, na imensa maioria das vezes, de gestações completamente não planejadas e que atravessam essa adolescente no momento da vida em que ela não estava, de fato, esperando. Então, a gente tem que aprofundar isso rotineiramente, não só quando o sofrimento mental se expressa. Isso para todas as gestantes, mas precisamos estar mais atentos ainda para algumas situações em particular. Quando essas gestações permanecem não desejadas, então não são aquelas não planejadas, ou não queria agora, mas tudo bem, estou feliz, não. Quando elas permanecem indesejadas o tempo todo, mulheres que já têm transtornos mentais prévios, especialmente transtornos mentais em período perinatal, então elas são candidatas a uma recidiva de quadro, mulheres em vulnerabilidade socioafetiva, que já tiveram problemas em gestações anteriores, então já tiveram perdas precoces, malformações, então, obviamente, elas estarão muito temerosas, e problemas na gestação atual. O nosso ambulatório aqui está inserido no serviço terciário, que atende pré-natal de alto risco. Então, é natural que as nossas mulheres tenham uma série de temores, e isso precisa ser considerado. Quando eu apresentar as taxas aqui do nosso serviço, vocês vão ver que a gente tem taxas superiores à média populacional, e isso faz sentido, porque eu tenho um viés de serviço de maior complexidade. Então, existem uma série de sentimentos e de reações que são comuns, frequentes e esperadas na gestação. Eu não vou usar o termo normal, porque normal é uma coisa muito relativa, né? Mas elas são esperadas e eu preciso saber que elas são esperadas para poder tentar entender até que ponto é uma reação que faz sentido para aquele tipo de gestação de risco, por exemplo, ou aquilo está cruzando uma linha que eu preciso me preocupar. Então, o processo de aceitação, principalmente nas não planejadas e especialmente nas não desejadas, a ambivalência, a preocupação, os temores, o cansaço, especialmente das mulheres que têm jornada dupla, tripla, uma série de inseguranças sobre a sua capacidade de ser mãe, de fazer vinculação afetiva, como ela lida com sua família, seus outros filhos. Então, é, de fato, um momento com muitas decisões a serem tomadas. E algo que a gente vê bastante aqui no ambulatório, que é um sentimento de solidão, porque existe, diante da maternidade idealizada, a impossibilidade de que essa mulher fale desses sentimentos que são tidos como negativos. Não se espera que uma gestante diga, eu não estou feliz, né? Eu estou angustiada, eu não sei se era isso que eu queria para a minha vida, não há espaço para isso ser dito. E isso traz uma enorme solidão, porque ela se sente uma pessoa péssima, que ela não pode dividir com ninguém, e se ela esboça dividir, a chance de que ela tenha um julgamento moral sobre isso é muito alta. Então, a gente tem que criar espaços clínicos no pré-natal para que ela possa dizer isso, possa ouvir, não ser censurada e dizer, não tem problema nenhum falar sobre isso. Então, ela tem que poder falar sobre isso, porque para a imensa maioria das gestantes, falar sobre isso já tem um papel de alívio enorme, a gente vai conseguir sanar uma série de angústias e separar o que é mais preocupante do que não é tão preocupante. Porque aí a gente entra numa questão que é muito importante hoje em saúde mental, uma questão crucial em psiquiatria, que é estabelecimento diagnóstico. A partir de que ponto uma queixa psíquica de sofrimento mental é um sintoma ou é um sinal de um diagnóstico psiquiátrico? A gente está vivendo hoje um momento em que a questão do diagnóstico psiquiátrico caiu na rede, literalmente, as pessoas fazem autodiagnóstico o tempo todo, muito diagnóstico equivocado, e porque existe hoje uma mudança social com relação à percepção do sofrer, do olhar do outro. Então, a gente estabeleceu o limite
é algo absolutamente importante, e para isso a gente estuda, né? Estuda psicopatologia, estuda quadros clínicos, para poder ter uma melhor clareza de a partir de que ponto, quando uma mulher diz eu estou sofrendo, quando ela chora na consulta, como é que eu indago para entender os limites do que ela está me apresentando. Então, o que a gente vai tentar separar aqui é o que é um sentimento, uma reação comum na gestação, essas angústias todas que eu estava abordando, de um sintoma que já é um sinal de alerta para sofrimento, o quanto que isso está dentro de um contexto clínico esperado. Então, se eu estou atendendo uma gestação, uma mulher que teve 4 abortos anteriores, será que o temor que ela tem, grande, essa angústia que ela está de perder esse bebê, é sintoma? Ou é algo absolutamente esperado para alguém que passou pelo que ela passou? Então, a gente tem que tomar cuidado para o limite, porque o limite diagnóstico vai indicar a minha conduta. Então, eu preciso ter mais clareza sobre isso. O grande desafio da gestação é que ela passa rápido e não dá para ficar também demorando para tomar decisões. É por isso que o treino técnico é um treino muito importante. E quando que isso define, de fato, a presença de transtorno mental? Então, para isso, eu vou ter que avaliar a causa justificável, esse contexto em que está acontecendo, se mesmo havendo uma causa, há uma proporcionalidade, ou aquilo paralisa essa mulher, é um temor esperado, mas ele está indo muito além do que um temor poderia ser a expressão, a intensidade do sofrimento, a duração, o quanto que isso impacta na vida dela, no comportamento, no funcionamento, na relação com as pessoas. Sofrimento é um indicativo importante de transtorno mental, mas não é o único, então a gente vai ter que desenhar dentro desse contexto mais ampliado. Uma outra forma de avaliar isso, né, além de uma boa anamnese, é incluir instrumentos de rastreio diagnóstico, que são facilitadores para avaliação. Eu trouxe aqui os 2 que são mais usados nesse período, a escala de depressão no pós-natal de Edinburgh, que ela não é só pós-natal, ela já foi validada para ser usada na gestação, e o PHQ-9, se vocês olharem artigos de detecção, eles são os mais comuns. É uma forma de tentar avaliar, separar possíveis casos de não casos para uma avaliação mais aprofundada. Eles são rápidos, de fácil aplicação, já testados e validados na nossa linha. E eu trago aqui um outro instrumento, que foi o trabalho de mestrado da Gabriela, que foi a tentativa de utilização de um só instrumento para detecção. A gente sabe que na rotina dos serviços da atenção básica, mesmo no pré-natal especializado, eu incluir muitos instrumentos, eu dificulto muito que ele seja bem aplicado no cotidiano. Então, a tentativa foi fazer uma análise posterior para ver se uma escala seria suficiente para dar conta da detecção do que nós chamamos de transtorno mental comum, que são quadros de depressão e ansiedade, e de comportamento suicida, porque a gente tinha feito essa detecção e fizemos uma comparação e pareamento. E ele teve uma boa capacidade de discriminação entre casos e não casos, e eu acho que é algo que a gente vai, no futuro, tentar estimular que seja cada vez mais utilizado como rotina do pré-natal, para que a gente possa detectar possíveis casos e não casos, além daqueles que a gente tem visto, porque a gente viu que a melhora de capacidade de detecção aqui melhorou enormemente, de fato. Então, só para vocês terem uma ideia, esses foram os dados de detecção aqui no nosso serviço, numa amostra de gestantes, de uma forma geral. Não são gestantes com transtorno mental, são gestantes no pré-natal, mas no pré-natal de alto risco, então essa é uma ressalva. As taxas de detecção de sintomas ansiosos, não é transtorno de ansiedade, mas sintomas ansiosos, foi de 41%, de sintomas depressivos, 31%, e 9,5% de comportamento suicida. São, de fato, taxas muito expressivas, né? Eu tinha falado 1/3, que ultrapassa 1/3, porque a gente tem um viés no serviço de gravidade. Mas vocês vejam como muda quando eu coloco os dados clínicos. Então, lá atrás eram dados, um estudo de prevalência. Avaliamos 400 e poucas gestantes em período pré-natal, utilizamos escalas de triagem e vimos aquelas prevalências. Aqui são as gestantes em segmento no ambulatório de saúde mental na gestação. Então, não são as gestantes do pré-natal, são as gestantes do pré-natal que já foram identificadas com queixas psiquiátricas e que chegaram para esse ambulatório. Então, vocês veem que faz bastante diferença.
E aí, o que a gente encontra? Um predomínio de quadros de ansiedade, 30%, seguido de depressão, 28%, quadros mistos, depressivo-ansiosos, 12% de uso de substância, principalmente tabaco. Claro que há uma sobreposição de substância com outros quadros, eu só preparei para ficar mais claro. 10% de quadros de traços ou transtornos de personalidade que repercutem na gestação, 4% de deficiência intelectual e 2 a 3% de outros. Outros incluem o transtorno afetivo bipolar, transtornos alimentares, transtorno obsessivo compulsivo e outros mesmo. Então, essas são as pacientes que nós temos acompanhado aqui no pré-natal. Então, eu vou falar brevemente sobre os principais quadros nesse período. Não vou falar só dos mais frequentes, eu vou falar de alguns que não são frequentes, mas que trazem muita dificuldade clínica, que eu acho que é importante a gente fazer essa distinção. Então, primeiro, sem dúvida, os transtornos de ansiedade. São vários transtornos de ansiedade. Eu vejo quando as pessoas estão no ambulatório, a gente discute essa nomenclatura psiquiátrica, às vezes traz uma confusão. Eu ainda deixei toque aqui, que não está mais em transtornos de ansiedade, mas eu acho que para esse público faz sentido deixar aqui, porque a gente está separando quadros de uma forma bastante panorâmica. Então, quadros ansióticos, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, quadros de reação a trauma. Então, a gente tem várias possibilidades diagnósticas, não há nenhuma necessidade de quem vá fazer uma triagem de casos e não casos, que consiga determinar um tipo de transtorno ansioso, mas, sim, há aqui um transtorno ansioso que precisa ser melhor avaliado, isso é suficiente. E o que é o núcleo central dos transtornos ansiosos? A presença de nervosismo, tensão, preocupação excessiva, a dificuldade de relaxar, de lidar bem com as situações, estar o tempo todo angustiado, e o impacto no sono, que na gestação tem um lugar muito importante. E aqui são algumas perguntas rastreadoras, né? Eu falei, os instrumentos de triagem são uma opção, mas eles jamais vão substituir um bom atendimento clínico que parte da interação do profissional com essa mulher. Então, eu vejo quando os residentes de GO passam conosco, eles falam, nossa, eu nunca tinha imaginado fazer essa pergunta desse jeito, né? Eles ficam junto com os nossos residentes de psiquiatria, e para quem já faz algum tempo, a forma de indagar é natural, para quem não faz, não é, e não tem nenhum problema, para isso que a gente forma pessoas. Então, como é que eu introduzo alguns temas no cuidado clínico do pré-natal? Então, aqui são algumas sugestões de perguntas rastreadoras, que eu vou fazer dentro do contexto de como é que você está, como é que você está lidando com essa gestação. Eu vou te fazer algumas perguntas de situações que costumam ser muito comuns nesse período gestacional. Perguntar sobre preocupações excessivas, sobre temores exagerados, medos específicos, medos que impedem a realização de coisas na vida, pensar no futuro angustiado o tempo todo, está sempre esperando expectativas, né? O amanhã parece sempre mais difícil, tem uma ultrassom daqui a 15 dias, eu não durmo por 15 dias até chegar nesse ultrassom, ou crise de ansiedade, ou pânico light. Não tem problema se o encaminhamento, olha, eu não sei se era uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, não tem nenhum problema, mas foi uma crise que eu preciso avaliar e já está ótimo como triagem de possíveis casos e não casos, e os transtornos ansiosos são os mais frequentes. O outro grupo são os transtornos de humor, sem dúvida nenhuma, o mais importante são os episódios depressivos, e aqui cabe um esclarecimento importante. Uma coisa é um episódio depressivo, que eu vou já mostrar para vocês as características. Outra coisa é um transtorno depressivo recorrente. Alguém que já teve alguns episódios na vida, pelo menos 3, e a presença de transtornos depressivos recorrentes implica um cuidado muito diferente de um episódio único. Então, isso também faz diferença no meu planejamento de cuidado. E o outro quadro, que, como eu disse, eu não vou falar só dos mais frequentes, eu vou falar dos mais importantes, é o transtorno afetivo bipolar, que não é frequente, mas ele precisa ser discutido aqui com vocês, porque ele tem uma série de peculiaridades que trazem muito problema na clínica. Então, o que define um episódio depressivo? Não é uma tristeza qualquer, e tristeza não responde a remédio. Então, a gente tem que ter clareza de separar o que é uma tristeza, reação emocional, uma situação de vida,
ou que são sintomas depressivos que paralisam, atrapalham demais a vida, a gestação e uma série de consequências nocivas. Então, é a presença de humor deprimido, que é um tônus diminuído, uma apatia, uma dificuldade de resposta à vida, não é apenas tristeza, às vezes ela nem é relatada como tristeza, mas é uma perda de brilho para a vida, e anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas. Então, isso é algo fácil de avaliar, né? A paciente fala disso facilmente. Eu adorava sair para comprar as coisas na outra gestação, montar o quartinho. Essa vez eu não comprei nada ainda, eu não consigo nem planejar, eu não tenho mais prazer em fazer essas coisas. Isso é critério mágico, ele tem que estar presente, acompanhado de mais outros critérios. Pode ser cansaço, pode ser... E aí entra uma complicação da gestação. Alguns dos critérios que precisam estar presentes são difíceis de avaliar na gravidez. Por exemplo, alteração de peso, que obviamente vai acontecer. Alteração de peso, alteração de apetite, alteração de qualidade de estômago, cansaço. Isso vai acontecer. Então, eu também tenho que ter a capacidade de avaliar se isso é um sintoma depressivo ou não. Mas sentimentos de culpa, de inutilidade, de desesperança, disfunção executiva, eu não consigo mais, eu esqueço as coisas, minha cognição não é mais a mesma, e comportamento suicida. Então, isso faz um diagnóstico de episódio depressivo que é claramente diferente de estou triste porque aconteceu uma coisa ruim na minha vida. Então, essa é uma divisão que a gente precisa fazer. Trouxe aqui mais algumas perguntas rastreadoras, porque eu sei que ansiedade não é tão desafiador, mas vai entrando na depressão, as pessoas vão ficando mais aflitas de como perguntar, porque quando a gente pergunta sobre depressão, a gente tem que perguntar sobre comportamento suicida, e essas são perguntas tabus, as pessoas têm muita dificuldade de perguntar sobre isso. Ainda há o mito de que se eu pergunto, eu posso dar uma ideia, isso é uma grande bobagem, os estudos já cansaram de apontar isso. Se eu pergunto, eu dou a chance da paciente falar sobre isso e consigo ter medidas de contenção de risco de suicídio. Então, sim, eu tenho que perguntar para uma paciente com sintomas depressivos a possibilidade dela estar pensando de que a vida não vale a pena. Mas antes disso, isso também é importante na anamnese. A gente vai numa gradação do mais geral para o mais específico, do mais leve para o mais grave. Então, eu começo perguntando como é que está o humor, se ela se sente triste, acha graça nas coisas, como é que está o sono. Então, eu transformo critérios em perguntas naturais da anamnese e pergunto, sim, se ela tem tido ideias negativas, se ela está achando que está com medo do futuro, se ela chega a pensar que a vida não vale a pena, e a que ponto ela chega a pensar sobre isso. Se ela chega a pensar que era melhor não estar viva, e aí eu vou ter que avaliar o risco de comportamento suicida, né, que é uma gradação possível entre ideias de morte, podem ser ideias passivas, às vezes eu penso que se Deus me levasse era melhor, ideias de me matar, então eu penso às vezes, sim, que talvez me matar fosse a melhor solução, aí eu tenho que indagar planejamento. Então, você já pensou como você faria isso? E aí, quando o paciente diz, não, eu já pesquisei, isso vai indicando, mas vai escalando em gravidade, se ela já teve alguma tentativa. Então, a gente tem que avaliar, essa pergunta não pode pular quando eu estou avaliando uma paciente com quadro depressivo. Ela é uma importante causa de mortalidade materna, porque, felizmente, a mortalidade materna tem uma taxa baixa. Entre as causas, o suicídio é uma causa importante, uma causa super tabu, né, nesse período, e a gente sabe, esses são dados de um estudo da Inglaterra, que apontou que 80% das gestantes que cometeram suicídio tinham um diagnóstico psiquiátrico prévio, e talvez, uma atenção mais intensa sobre esses casos poderia ter evitado parte dos casos, pelo menos. Obviamente que a gente não consegue evitar tudo o tempo todo, quem trabalha com psiquiatria sabe disso, mas a gente consegue, sim, evitar muitos casos de suicídio quando a gente está atento que ali tem um risco mais presente. A despeito disso, a gravidez é protetiva para comportamento suicida. O risco não aumenta na gravidez. Ela diminui 3 vezes o risco durante a gravidez e 2 vezes no primeiro ano de vida. Então, sim, ela é protetiva. Mas para mulheres com risco mais importante, com quadros depressivos, a gente não pode deixar passar essa avaliação.
E aí eu vou ter que fazer um screening de gravidade para poder tomar medidas adequadas. Então, o que eu considero como critérios de gravidade quando uma mulher diz na consulta do pré-natal, refere vontade de morrer, ou um planejamento suicida, ou mesmo foi atendida aqui no PA por uma tentativa de suicídio. Então, eu vou ter que avaliar dentro da anamnese uma série de perguntas, mas eu tenho que incluir, essas são mandatórias. Quais são os riscos presentes, e riscos incluem tentativas de suicídio anterior, presença de transtorno mental, história familiar de transtorno mental e de suicídio, sentimentos de esperança, impulsividade, falta de rede, e situações que trazem concretamente menos esperança sobre a vida, como, por exemplo, morbidades clínicas graves. Então, esses são fatores que acendem a luz vermelha para a gente tomar cuidado, que serão contrabalançados com fatores de proteção, que é rede de apoio, aqui vem a gestação e filhos pequenos como fatores protetivos, então isso precisa ser apontado, religiosidade é um fator protetivo, autocuidado de boa qualidade, acesso restrito a métodos. Então, eu vou tentar ponderar essas duas coisas, avaliar quando essa tentativa já aconteceu, qual foi a intencionalidade, qual foi o grau de planejamento, se ela foi mais impulsiva ou mais organizada mentalmente. As duas são graves, mas elas têm caminhos diferentes. Qual foi a letalidade do método? Porque a gente tem ainda muita descaso com relação a tentativas de suicídio, particularmente em mulheres, que são vistas como formas de chamar atenção. Toda tentativa de suicídio é um pedido de ajuda, então a gente precisa entender o que levou àquela situação, ainda que seja de baixa letalidade, né? A gente tem que coibir, quando a gente ouve alguém que atende falar, ninguém morre tomando uma caixa de Rivotril. O paciente não sabe disso, Rivotril é caixa preta, né? E a gente não pode desqualificar jamais uma tentativa de suicídio, a gente tem que entender o que aconteceu. E a partir dessa avaliação, definir se é um risco leve, foi uma situação momentânea, impossível, diante de um contexto de vida, que vai requerer sempre orientação para tratamento, mas talvez uma orientação para segmento ambulatorial, um reforço muito importante de psicoterapia. Os quadros médios, aí, ponderando, provavelmente a gente vai ter medidas mais incisivas, e quadros de alta letalidade, que possivelmente a gente vai precisar de proteção ambiental e considerar a internação. Então, a gente tem que fazer essa avaliação cotidianamente. Outro quadro que eu falei que não é prevalente, mas eu vou falar, é o transtorno afetivo bipolar. A gente tem recebido com muita frequência no ambulatório gestantes que chegam com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, que não tem transtorno afetivo bipolar. E por que isso é muito importante? Porque o transtorno afetivo bipolar, ele é o nosso maior desafio do ponto de vista medicamentoso na gestação. Os estabilizadores de humor são as medicações de maior risco potencial na gestação. Então, se eu cerro um diagnóstico de transtorno bipolar, eu sei que essa paciente tem um risco usando essa medicação, e eu sei que ela tem um grande risco, ao retirar essa medicação, de fazer um episódio durante a gestação, um episódio que costuma ser grave e que leva à internação. Então, é um desafio bastante grande. Então, se eu tenho um diagnóstico que não está correto, eu vou me defrontar com uma série de potenciais problemas que não estão presentes. Então, esse diagnóstico é algo que precisa ser bastante conhecido das pessoas, principalmente pelo seu uso. E o ponto mais importante, o que define o transtorno afetivo bipolar, é a presença de um episódio de mania. Bipolar tipo 1, tipo 2 é hipomania. Então, não é uma oscilação de humor ao longo dos dias, não é uma instabilidade de humor, às vezes eu acordo chateada, às vezes eu acordo bem, às vezes eu estou muito animada, às vezes eu estou muito desanimada. Um episódio maníaco não passa desapercebido. Eu pergunto para uma paciente, você lembra de já ter ficado durante pelo menos uma semana com esses sintomas? Ela fala, não sei, não me lembro. Provavelmente não é, isso não passa. Esse é um funcionamento muito fora da linha de base. Evidentemente, há
ou um humor muito expansivo ou muito irritado, acompanhado de ideias de grandiosidade, muito grandiosas, não é? Aí eu estou muito animada com os meus projetos de vida, né? Eu estou comprando a Google, porque a Google acho que é um bom negócio, então é algo que sai realmente fora do razoável. Um aumento de atividade, menor necessidade de sono, uma aceleração psíquica, uma loquacidade, uma aceleração de pensamento, fuga de ideias até de tão rápido. Então, é um quadro bastante exuberante. Quando a gente conversa isso com as pacientes, elas nunca tiveram isso, nem. Então, isso faz muita diferença, porque a condução diagnóstica do transtorno bipolar é muito importante. Os quadros psicóticos é a mesma coisa, eles são muito raros em gestação, mas eles são o fantasma do período puerperal. O paciente não foi ver o bebê, ou olhou para o bebê meio esquisita, pronto, ela está psicótica, vamos chamar de psiquiatria corrente, porque ela pode jogar o bebê da janela. É raríssimo psicose puerperal, obviamente é um caso muito grave, que a gente tem que tomar medidas rápidas, mas ele é bastante pouco prevalente. E, de novo, o que define o quadro psicótico é a presença de alucinações, delírios. Delírios são alterações do pensamento, alterações do juízo crítico. Então, eu perco a minha capacidade de ler a realidade, porque ela está enviesada por uma percepção errônea. Então, vocês não estão aqui para me assistir, vocês estão aqui para me pegar lá fora, não estão como me esperando. Então, há uma leitura da realidade inadequada, acompanhado, não necessariamente, mas muito frequentemente, de alucinações que são alterações da percepção dos órgãos dos sentidos, sendo as alucinações auditivas as mais comuns, né? O ouvir vozes com exterioridade, que isso também tem sido uma grande dificuldade hoje, quando a gente tem pacientes que dizem, não, eu escuto uma voz. Quando a gente detalha do ponto de vista psicopatológico, não é uma alucinação verdadeira, é uma ideia que ela tem muito intensa, que é muito congruente com os pensamentos, com as coisas que ela considera, que ela deseja. Então, estudar psicopatologia é fundamental para a gente fazer bom cuidado em saúde mental. Se houver, obviamente, a gente vai ter que intervir de forma rápida, porque é um quadro grave. Uso de drogas psicoativas, quem me conhece sabe, é uma área minha de pesquisa, é o que eu mais trabalho, em problema ambulatório de substâncias. E eu entrei na área da saúde mental perinatal pela via do uso de drogas, foi o trabalho da Elisa, uma mestranda minha, que trabalhou especificamente com intervenção no uso de substâncias endocrinas. Então, esse também é um tema muito difícil para as mulheres falarem sobre o uso de substâncias na gestação. Já existe uma reprovação social sobre o uso de drogas, ela é triplicada se o uso é feito por mulheres, quintuplicada se são mulheres gestantes. Então, é muito difícil ela falar sobre isso. Ela espera um julgamento moral, que às vezes já houve, e ela sabe que isso não é bom para a gestação, mas ela tem muita dificuldade de trazer isso como queixa, porque o temor dela é que ou ela vai só levar uma bronca, ou pior ainda, ela pode perder a guarda dos outros filhos que ela tem. Então, a gente tem que criar um ambiente para que essa informação apareça dentro do contexto de cuidado. Então, mas infelizmente ela é muito pouco detectada, eu acho que isso melhorou muito aqui no CAIS, na capacidade de detecção de uso de substâncias. Antigamente só detectava tabaco, né? E tabaco todo mundo fala fácil, mas hoje a gente tem uma melhora de capacidade de detecção muito maior, mas ainda são quadros muito subnotificados. Então, aqui de novo, as dicas de entrada no tema são muito importantes. Deixar claro que a indagação sobre o uso de substâncias é uma indagação do cuidado dentro do contexto pré-natal. Um cuidado para ela e um cuidado para o bebê. Então, deixar claro que é esse o motivo que está sendo perguntado. Eu não estou fazendo perguntas para ter nenhum julgamento moral, mas é para poder fazer um cuidado melhor. Então, se ela usa algumas substâncias, qual é o padrão de uso de substâncias, se ela mudou esse padrão desde que soube que estava grávida. A maior parte das mulheres que usam substâncias para de usar quando sabem que estão grávidas. A gente sabe disso, esse dado a gente colheu rapidamente no trabalho da Elisa. Muitas delas tinham, porque o critério era ter usado nos últimos 3 meses, tinham usado, quando souberam da gravidez, espontaneamente cessaram o uso. Obviamente que as que têm uma dependência vão ter mais dificuldade de cessar o uso, e é com essas que a gente vai ter que ter mais cuidado e investimento.
Então, saber se, mesmo para quem tem dependência, às vezes elas já mudaram o padrão de uso, elas estão tentando segurar um pouco, tentar entender se ela está inserida no meio em que muita gente usa droga, o companheiro, a família, então isso também faz muita diferença, e saber se ela tem informação sobre qual é o impacto do uso de substâncias na gestação e no bebê. Quando esse trabalho da Elisa, o que ela perguntava para as gestantes é: você sabe se esse uso pode trazer algum prejuízo na gestação? Todas disseram que sim. Aí a próxima pergunta era: você sabe qual é o prejuízo? 89% não sabiam. Então, uma coisa é ter uma ideia genérica, abstrata de que não faz bem. Né? E muitas vezes essas mulheres já tiveram outras gestações, já usaram drogas e foi tudo bem. Então, é uma ideia que pode ser que não faça bem, mas eu não sei exatamente o mal que faz. Então, é fundamental a gente dar informação de qualidade, sem pedagogia do terror, mas dizer: olha, o risco é esse, é isso que está em jogo aqui. Então, porque parar de usar substância é sempre balanço decisório entre prazeres e riscos. Então, quando o risco é um risco claro, evidente, objetivável, eu aumento muito a possibilidade de motivação e disponibilizar cuidado e tratamento para as que estiverem usando. Então, a gente também tem uma série de instrumentos de screening para uso de substâncias. Esse é o ABC, muito breve, rapidíssimo, 1 minuto que a gente faz essas perguntas, para ter uma ideia. Esse aqui, no caso, é álcool, mas a gente tem vários outros instrumentos, como assiste, e alguns específicos para gestação. Então, eu tenho que devolver para essa mulher qual é o risco dessa substância, especialmente nesse padrão, durante o período gestacional, e quais são os riscos para a gestação, quais são os riscos para o feto. Não são os mesmos, mas é importante que ela saiba. Às vezes é uma imagem que a paciente não entende claramente que quando ela usa uma substância, todas elas atravessam a barreira placentária e o bebê também usa substância. Então, ela sabe, por exemplo, que é ruim uma criança de 10 anos usar substância. Que dirá um cérebro em desenvolvimento. Então, essa figura, dita de uma forma clara, sem imposição, faz sentido para ela. Nossa, então, realmente, talvez eu tenha que repensar isso. Então, apontar quais são os riscos em relação ao uso de substâncias. Eu coloquei aqui os riscos mais, das substâncias mais comuns. Opioides ainda não era uma questão no Brasil, mas como a gente está começando a pipocar casos, cai lá, é bom a gente também estar atento, porque ele tem repercussões específicas. Então, todas elas têm impactos bastante importantes. A gente tem muito mais dados, por razões óbvias, de álcool e tabaco, e outros dados têm se acumulando. Então, quando a gente fala de substâncias, como é um tema, às vezes, difícil de falar, né, tudo no mesmo momento, às vezes ela está acompanhada, ela não quer falar muito sobre isso, produzir material informativo para ela levar para casa, dar informação, ela ler, trazer dúvidas na próxima consulta, é muito importante. E eu quero fazer um destaque aqui para uma substância que é a maconha, porque a gente tem dado acumulado de álcool e tabaco a rodo, assim, todo mundo sabe, vocês são bem conhecidos pelas gestantes, em boa parte, também pelos obstetras. Maconha, o pessoal ficou em cima do muro por muito tempo, sem saber isso. Por quê? Porque a gente não tinha dados ainda muito fidedignos de fato, porque até, talvez, uma década atrás, era muito difícil que eu tivesse uma mulher que usasse maconha e não usasse também outras substâncias, álcool e tabaco. Então, tudo que comprometia a gestação ficava na conta do álcool e do tabaco, que a gente já conhece. De um tempo para cá, a gente tem uso exclusivo de maconha, né? Às vezes as pessoas falam: não, imagina, não uso nada, só uso maconha, porque maconha mudou a visão social sobre ela, a ideia de que é natural, baixo risco. As pessoas fazem uma confusão danada com maconha medicinal, que não existe, mas com uso terapêutico de cannabis, CBD, enfim, é uma bagunça isso, é uma bagunça intencional. E então a gente tem que informar que agora sim a gente tem dados bastante fidedignos sobre o uso de maconha, e é um desafio, porque as mulheres que são usuárias de maconha, quando são bem orientadas e querem parar, o que acontece? Elas têm muita náusea, porque a maconha tem uma ação antiemética, ela mexe no apetite, mexe na qualidade do sono, elas param de usar, começam a ter sintomas que acontecem na gravidez, e voltam a usar maconha. Então, a gente precisa conversar sobre isso. A gente sabe que o maior problema da maconha é o seu potencial de dano durante o neurodesenvolvimento.
né? E quando eu converso com adolescentes, então, não é para usar enquanto o seu cérebro está desenvolvendo, etc. Imagina um cérebro em desenvolvimento intrauterino. Então, isso precisa ser mais divulgado, e isso eu acho que não está adequadamente divulgado ainda. O que a gente faz, então, com esse monte de informações que a gente precisa conhecer para poder planejar cuidados? A gente faz fluxo de cuidado. Então, eu posso estar numa unidade da atenção básica, que eu tenho uma equipe parcial, que eu não vou conseguir montar o fluxo completo, não tem nenhum problema. Mas eu vou capacitar essa equipe para fazer detecção e conhecer as opções de fluxo que eu tenho na minha localidade. Então, a gente tem toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, eu faço um matriciamento para as unidades básicas de saúde online, aberta, é só entrar, a gente discute casos de transtornos mentais na gestação, para que a equipe se capacite. Eu não tenho que encaminhar todos os casos, a equipe tem que estar ciente de avaliação de gravidade, a maior parte das pessoas ficarão nas suas unidades. Essa aqui foi o fluxo de cursos que a gente construiu aqui dentro do CAISM, que tem uma estrutura maior de serviço terciário. Então, quando é observada uma queixa durante o pré-natal do sofrimento mental, via de regra, essa paciente é avaliada pela psicologia e pelo serviço social. Então, a gente vai fazer um desenho de contexto e uma escuta sobre essas queixas emocionais. Ela só vai ser encaminhada para avaliação psiquiátrica se ela já está em uso de psicofármaco, isso precisa ser avaliado rapidamente, ou se os profissionais do serviço social ou da psicologia detectarem uma gravidade cliniqueira. Com isso, a gente melhorou muito o funcionamento do ambulatório, porque antes era uma porta aberta um pouco estranha, o paciente chorava na consulta, não dava para psiquiatria. A gente perdeu tempo, porque a gente não tem uma capacidade de atender todo mundo com rapidez, e um tempo que ela já podia estar sendo cuidada do ponto de vista de contexto social e psicoterapia. Então, esse fluxo melhorou enormemente o cuidado. Então, a psicoterapia tem um papel absolutamente central. A maior parte dos quadros que chegam, inclusive no serviço terciário, serão absorvidos e resolvidos com apoio psicoterápico, com escuta qualificada, que não é uma escuta qualquer, é uma escuta tecnicamente qualificada, com capacidade de detectar as situações-alvo. A gestação tem um momento de recorte de vida importante, então, em geral, é uma psicoterapia dirigida a esse momento de vida, fazer as intervenções nos aspectos possíveis e também fazer essa diferenciação de quando esse sofrimento está acompanhado de um transtorno mental que precisa ser cuidado. Então, isso é absolutamente necessário para que, se eu não posso ter no meu serviço, eu tenho que poder ter um fluxo de encaminhamento a partir do meu serviço. Mas existem situações, e não são raras, que a gente vai precisar fazer tratamento farmacológico, que ainda é um grande tabu do ponto de vista da gestação. A regra, infelizmente, os pacientes que chegam para o ambulatório e que já têm transtorno mental, que vinham em tratamento, a regra foi, eu falei que eu estava grávida, tiraram todos os meus remédios. Essa é a regra, e a pior regra possível, né? A gente tem que entender que descompensar do ponto de vista psiquiátrico na gestação é seguramente mais grave do que a imensa maioria dos psicofármacos que a gente usa. Então, isso é algo que a gente precisa bater o máximo que possível. Então, a gente tem muitas dúvidas sobre o psicofármaco na gestação ainda, né? Quando uma gestante pergunta, você tem certeza que é risco zero? Não, ninguém pode responder isso, porque eu não posso, por razões éticas, pesquisar drogas em gestantes, obviamente. Então, o que eu tenho é um cúmulo de dados, de serviços, de dados observacionais, da pesquisa básica com animais. Então, eu tenho já um acúmulo de informação que me dão bastante segurança sobre várias medicações. Estão feitas revisões recentes, meta-análises, para a gente ficar mais seguro. Então, mas existem dados para a gente usar com disponibilidade. A maior parte das medicações tem pouco risco obstétrico, tem um pouco mais de risco para o bebê, algumas medicações. Se possível, evitar no primeiro trimestre, se possível, a depender da gravidade do transtorno mental. Isso eu estou falando no sentido de introduzir a medicação. Mas se ela já está em uso, obviamente que eu não devo tirar essas medicações abruptamente. Em geral, quando a gestante percebe a gestação, especialmente uma gestação
não planejado, já passaram-se 2 meses. Então, o primeiro trimestre quase que já foi. Então, não tem por que ter esse desespero, porque essa exposição já aconteceu. A partir disso, eu tenho que tentar usar a menor dose possível, mais terapêutica, né? A gente chega de pegar aqui com um quartinho de sertralina, né? Então, usar a dose efetiva, por tempo adequado, se possível, monoterapia, se possível, nem sempre vai ser. E fazer essa decisão compartilhada. Não adianta a gestante dizer que toma, mas está com medo, ou chegar em casa, a sogra falar, você é uma péssima mãe, vai fazer mal para o seu bebê, ela fica amedrontada e não toma, então a gente tem que conversar isso, tomar essa decisão compartilhadamente. Esse é um artigo muito pedagógico, que propõe um guia prático sobre medicação durante a gestação. Ele coloca aqui um decálogo de perguntas sobre gravidade, sobre transtorno mental anterior, sobre as medicações às quais ela já respondeu bem, se são ou não medicações de risco, se existem dados, porque essa é uma coisa muito importante em medicação na gestação, não há implementar moda, vou usar remédio novo, acabou de sair um antidepressivo, show, melhora a cognição. Quanto tempo está no mercado? 5 anos. Não. Né? A gente tem que usar os velhos e bons fármacos, bem conhecidos, porque eu tenho tempo de janela. Muita gente já engravidou usando essas medicações, e eu tenho uma boa segurança para a utilização. Então, vou ponderar o risco de uma recidiva de quadro para decidir se eu entro ou não com medicação, ou se eu não entro ou não. Então, isso eu trouxe só para... Vai ficar para depois eu deixar a aula toda com QR Code. Então, esse é o último CAMAT sobre revisão sistemática de psicofármacos na gestação. Vocês veem, quando a gente vê o nível de evidência, que o meu computador não está funcionando, mas o nível de evidência para uso fora da gestação é muito mais robusto do que para uso na gestação. O que não quer dizer que eu não tenho fármacos que eu possa usar com maior segurança. Então, eu acho que a gente tem que estar estudando, estar sempre se atualizando, algumas medicações sobem, outras descem, e a gente tem que ficar atento à possibilidade de fármacos que a gente pode usar. Né? Quem está aqui no ambulatório vê que a gente usa com bastante frequência sertralina, porque ela une 2 qualidades, que é uma segurança e a possibilidade de estar disponível gratuitamente no SUS. Né? Temos usado com mais frequência esse citalopram, que tem mostrado dados de segurança, mas nem sempre ela está disponível e os nossos pacientes podem usar. O Fer ficar aqui com a Mati para vocês. Esse é o material que a gente produziu de consulta rápida. Eu fiz para as unidades básicas de saúde, literalmente uma folha com 2 páginas, frente e verso, para consulta rápida de informações gerais e segurança de psicofármaco, porque é sempre o tema que as pessoas voltam e tem muita segurança, porque tem que parar para estudar. Né? Tem que parar para estudar, tem que parar para atualizar, e tem muitos sites para atualização, hoje todo mundo tem no celular, formas de consulta rápida. Se a gente for usando uma medicação, que eu não sei, não tem nenhum problema, eu consulto, vejo interação. Mas aqui é o material que a gente produziu, eu deixo para vocês também. Por que a gente tem que fazer isso, gente? Porque não tratar tem um custo muito alto. Primeiro, que alguém que não está bem do ponto de vista de saúde mental se cuida pior, isso repercute no pré-natal por si só. Pior o autocuidado no pré-natal, com uma série de complicações que vão acontecer. Está associado a complicações obstétricas, prematuridade, baixo peso ao nascimento, dificuldades na vinculação no bebê, que a gente sabe hoje que tem um papel central e estruturante do ponto de vista de saúde mental. A gente conversa isso muito no ambulatório. Como é que ela está conseguindo interagir com essa gestação? Uma mulher que está deprimida, que é o mais comum, que não consegue viver essa maternidade, embora desejasse, ou esteja desejando, vai depois se sentir, vai olhar para trás para essa gestação com muita tristeza, vai sentir que não viveu como deveria, que não viveu para viver. Isso vai estabelecer uma relação com essa criança. Então, a gente tem que tentar mitigar e falar sobre isso francamente com ela. Então, isso tem um custo individual e social muito grande. A gente sabe hoje que a vinculação mãe-bebê e o apego, o tático no primeiro ano de vida são estruturantes do ponto de vista de saúde mental ao longo da vida. Então, se a gente puder ter um cuidado
nesse período, que é um período curto, mas decisivo, a gente certamente vai impactar na vida dessa mulher, na vida dessa criança, e provavelmente em todo o núcleo familiar. Se a gente pegar aqueles macroestudos de macroeconomia, provavelmente na vida da sociedade como um todo, né? Uma infância infeliz, uma falta de vinculação traz uma série de repercussões para todo mundo. Então, a saúde mental materna é um dos elementos cruciais para o desenvolvimento, a gente precisa investir o máximo possível. De novo, daquele material da OMS que eu coloquei no início, lembrando de boas práticas para todas as gestantes, todas. Dar informações claras, esclarecer dúvidas no pré-natal. Boa parte das angústias são resolvidas com uma boa relação médico-paciente com obstetra ou obstetra, esclarecer as dúvidas, falar sobre o parto, falar o que é esperado, o que é normal. Isso traz um enorme apaziguamento de aflições. Intervenções psicossociais, psicoeducação, grupos de pares, mindfulness, e são medidas com evidência para gerenciar estresse e reduzir rede de apoio. E usar material informativo para levar para casa, ler com atenção, trazer de volta na próxima consulta. E apoio online, que foi algo que a gente ganhou muito impulso durante a pandemia, também são medidas com evidência para melhora de saúde mental gestacional. Esses são alguns folhetos aqui do CAIS, que estão disponíveis, gratuitos no site, que tem material de muita qualidade para a gente fornecer para as gestantes. Aqui são dois específicos, aquele lá que a gente produziu no ambulatório só sobre qualidade de sono e gestação, e esse aqui que nós produzimos, a Gabriela fez, a partir de um capítulo que a gente fez para esse último tratado da Febrato, tem até o QR Code, porque essa é só a primeira página, tem mais coisas mais para frente. Então, alguns destaques aqui para eu finalizar. Concentrar o cuidado no binômio materno-fetal. Então, às vezes, a sensação da mulher é que tudo que ela ouve é só por causa do bebê, ela não existe, ela é só um receptáculo de uma criança, não. É por ela que a gente está fazendo isso, e também, obviamente, pelo bebê e por essa vinculação. Avaliar a rede de apoio, a gente tem que ver vulnerabilidades e suporte. Então, a gente tem muitas mulheres com rede de apoio ruim, relação conjugal ruim, situações de violência, etc. É o que é, a gente tem que lidar com a realidade como ela é, mas sempre há pontos de suporte a serem localizados. Investir na boa comunicação médico-paciente, no profissional da equipe paciente, estabelecer metas a curto prazo, a gestação passa rápido, não dá para reavaliar em 3 meses, a gente tem que ver próximo, o mais próximo possível. Os recursos online têm facilitado que a gente faça isso e readequar sempre que necessário. Trabalhar em equipe, não dá para fazer pré-natal de qualidade sem trabalhar em equipe, trocar discussão, impressões, às vezes as consultas se completam para a gente tomar as decisões e estimular a fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? As pessoas se atualizarem, viverem dados, porque a gente tem que estar sempre lá para aprender o que a gente aprendeu na faculdade, levar para o resto da vida, porque as coisas mudam muito rapidamente. Então, aqui são alguns materiais, alguns sites disponíveis. Esse cantinho são sites só para avaliação de psicofármaco na gestação. Tem muito material, tem vários aplicativos. Então, a gente tem que ter o hábito de consultar e, na dúvida, buscar informação. Não tem nenhum problema para fazer isso. Quero fazer um agradecimento público à equipe. Eu não sei se eu esqueci de alguém, mas que faz parte do pré-natal. O pré-natal é um pedaço enorme de caminho, né? Então, eu tentei colocar todo mundo, mas provavelmente eu esqueci alguém, mas para tentar fazer um agradecimento público e dizer que se não fosse esse trabalho em equipe, claramente a gente não teria tido bons resultados como temos hoje. Então, agradeço para vocês. Esse é o QR Code para a aula. Quem quiser pode me pegar, aula é pública. O objetivo é exatamente esse, a gente multiplicar informações. Então, termino para a gente abrir para perguntas. Obrigada. Deixa eu ver assim. Bom, pessoal, aqui,
Quem trabalha com isso? Pode falar? Psicose corporal. E, às vezes ela surge como um sintoma, né, de algum diagnóstico que as pessoas não tinham sugestão da gestação, esquizofrenia, mas ela tem algumas características diferentes, né? Psicose não corporal, psicose não acontece no corpo. E alguns autores que estavam entendendo, ou sugerindo que ela poderia ser um diagnóstico, uma entidade separada. Não está em relação com o transtorno psiquiátrico primário. Queria saber o que você acha sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem disso. E um pouco que eu acho que a gente tem que que eu levantei isso nessa aula, nos últimos 20 casos que a gente foi acionado para quadros de psicose corporal, apenas 3 quadros eram quadros psicóticos. Foram transferidos para a nossa enfermaria, então a gente acompanhou lá, dentro de uma enfermaria psiquiátrica. Alguns eram quadros de alucinamento grave, relacionados às questões de pé, etc. Um era toque grave, que isso a gente fez ECT, o toque no qual ela fez sintomas psicóticos, mas não configurou uma descompensação desse quadro. Foi um quadro que a gente vai até publicar, que teve uma resposta belíssima, belíssima. Então, a gente teve 3 quadros que, evidentemente, eram quadros psicóticos. 2 abriram uma esquizofrenia naquele momento. Uma a gente acompanha ainda, está no nosso ambulatório de terça-feira, que é de egressos, porque foi um episódio único isolado, que talvez coubesse nesse diagnóstico da psicose corporal como outra entidade. A gente está acompanhando essa paciente. Eu tenho um ponto de dor, que é uma inteligência lingüística. Então, isso torna um pouco mais difícil da gente avaliar, porque é um quadro muito florido, muito desorganizada, mas ela não evoluiu. Ela tem um prejuízo que, na realidade, ela já tinha. A família, no início, nos disse que ela não tinha, ela falou de um funcionamento prévio normal, mas depois a gente foi vendo que não. Tinha um funcionamento com algumas limitações, mas ela talvez coubesse. Então, eu acho que, na prática clínica, o que a gente vê são outros quadros, na maior parte das vezes, e a abertura de um primeiro episódio que a gente está falando de um momento de vulnerabilidade. Eu acho que a gente tem psicose corporal só. Obrigada. Parabéns, professora Renato, que sempre aprende muito, né? Eu acho que a gente está cada vez mais sempre espertos, né? À frente de muitos casos, mas agora acho que está mais transparente, os diagnósticos são feitos mais precisão, né? E a gente vê sempre o presidente da GEO, quando passa vocês todos que aprendem, nós ficamos ali no ambulatório, tanto que eu já aprendi, né? Com você. Então, assim, ressaltar e aprendizado, que eu acho que é um assunto que a gente tem um pouco de pudor, e a gente por não saber mesmo, por ignorância. Então, eu queria parabenizar, que eu acho que é um suficiente que nós temos que trazer cada vez mais e ficar mais frequente, né? Aí eu só queria, uma dúvida, né, que a professora falou, que às vezes a medicação, né, no primeiro trimestre já é tóxico, né, já causa alguma alteração para o embrião, mas a gente pega muito caso no pré-natal da paciente que usa medicação, que às vezes tem um diagnóstico errado ou não, mas usa bastante, e a primeira coisa que o obstetra faz é suspender toda a medicação, né? E quando a gente se depara com essa paciente que já utilizava muito a medicação, ela chega para a gente, lógico, caminhar para vocês, caminhar para psicologia, né? Mas voltar com essa medicação novamente, como agir? Né? Antes que essa paciente geralmente ela também não quer voltar porque ela já foi passado por ela todos os riscos do bebê. Então eu gostaria de saber como imediatamente a gente deve agir. É uma pergunta de vida real. Eu sei que na vida real, a maior parte dos obstetras não vai ter um psiquiatra
de fácil acesso para discutir o caso, para encaminhar. Então, é do obstetra mesmo essa função de, primeiro, de não tirar, né, abruptamente. A primeira, na realidade, de fazer bom planejamento contraceptivo das mulheres que acompanham. Mas se a paciente tem um diagnóstico de transtorno mental, isso foi introduzido porque eu já tive uma internação, ou já tive um quadro depressivo grave e vinha tomando, e foi retirada abruptamente, primeira coisa é avaliar se o que ela estava tomando pode ser voltado, né? Porque uma coisa é, a gente tem um problema hoje, principalmente com antidepressivos, que são as medicações mantidas, desnecessário. Então, às vezes uma mulher, ela fala, olha, eu estava tomando, usava um caso bem cotidiano, né? Eu estava usando sertralina, que passaram na unidade básica de saúde, tomando há 4 anos. Por quê? Porque na época morreu minha mãe, eu fiquei muito deprimida, etc. Eu tomei, fiquei bem, estou bem há 3 anos, né? Um episódio depressivo, primeiro, de gravidade moderada, a gente mantém a medicação 6 meses ao ano depois da remissão. Não é para ficar usando medicação direta. Portanto, provavelmente já estava resolvido, só esqueceram de tirar essa medicação. Se ela não está com queixas importantes, dá para manter sem e ir acompanhando. Agora, se é uma paciente que diz, não, eu tomava dois antidepressivos, um não respondeu, eu já tive uma internação, já tive uma ideação suicida, a gente vai voltar com a medicação. Se possível, com a dela. Se a dela foi a que resolveu, se possível, com a dela. A exceção de paroxetina, que a gente tem mais dados negativos, e das muito novas, que não é o mais comum que as pessoas usam. Mas, e aí, o ideal é talvez voltar com sertralina, ou estamopram, que a gente tem alguma segurança, e acompanhar de perto. Uma coisa muito importante é qualidade de sono, para não ter descompensação psiquiátrica. Então, às vezes, a paciente está muito cedo, porque está grávida, porque não planejou, porque tirou o remédio, enfim, e não dorme, né? E isso piora muito todo o resto. Então, orientar medidas de higiene de sono com ela, o máximo possível, a gente fez assim, uma oficina aqui para ela, exatamente para isso, para melhorar. Às vezes, com qualidade de sono e psicoterapia, as coisas já vão se organizando lindamente. Mas se tem uma gravidade, sim, tem que voltar, à exceção do ácido valproico, do lítio, a depender da gravidade do antecedente de transtorno. Então, alguns antipsicóticos a gente usa para pacientes que têm um antecedente de quadro de risco de mania, o Peridol, por exemplo, tem uma janela de segurança bastante grande. Então, acho que dá para, se for grave, tem que voltar. A gente sabe que uma descompensação de transtorno mental grave na gestação é um estrago enorme. Uma gestante uma enfermaria psiquiátrica, primeiro que é difícil de internar, né? Quem já tentou sabe disso, alguns hospitais não aceitam, está no último trimestre, então, desespero, né? A gente interna aqui na enfermaria, interna inclusive para fazer ECT, vocês sabem disso, mas a gente tem 14 leitos, né? 14 leitos que servem a região. Então, a gente tem uma escassez de leitos horrorosa hoje, então a gente tem que, o máximo que eu puder, evitar uma internação no período gestacional, vale a pena. Eu queria fazer uma observação do nosso comentário no início, acho que é bom que as pessoas saibam, a gente está construindo uma tentativa de melhora de formação. Então, já faz alguns anos que os residentes da psiquiatria passam no CAISM, nesse ambulatório de transtornos mentais, tem sido super legal, a gente sempre teve uma interação pela via da consultoria, da consulta dos pacientes internadas, mas a gente não tinha esse fluxo tão bom. Agora, a gente tem um ambulatório que funciona, que passam os residentes de psiquiatria, os R13, que é um luxo, já estão no final da formação, etc. De 2 anos para cá, também os residentes da genética. Então, a gente quer formar ginecologistas com melhor capacidade. Ficam com a gente nos treinandos de psicologia e de serviço social, para a gente melhorar essa capacidade de detecção ampliada. E com reforma, os passarão as nossas internas. Então, a gente quer, porque boa parte, a gente está formando médicos gerais, vão ser médicos de saúde da família, vão atender na atenção nas UBS, e eles têm que estar capacitados para isso. Então, a ideia é mudar esse paradigma de chorou, quando é psiquiatra, né? Então, a gente precisa detectar, porque a imensa maioria dos casos, o bom cuidado obstétrico vai dar conta. Muito feliz de a gente estar com isso.
A gente tem duas perguntas online. A primeira sobre psicose corporal, assim como momentos de crise. Como a psicologia poderia ajudar nesses momentos agudos, além da mediação com a equipe com a família? Quem fez essa pergunta foi a Camila. Primeira coisa é que eu estava conversando com ele. Então, a psicose foi a primeira fazer um diagnóstico se de fato é um quadro de psicose corporal. Psicose corporal pode ter um apoio da equipe de psicologia, mas ela não é um quadro que responde à psicoterapia. Ela responde a intervenções farmacológicas. Obviamente que manejar a família, assegurar o paciente, estar próximo, fazem muita diferença. Mas a primeira questão é a questão diagnóstica. Não vai resolver psicose corporal com acolhimento. Desculpe, não vai. Né? É criminoso fazer isso. A paciente está desorganizada mentalmente, se coloca em risco, coloca o bebê em risco. Então, a gente tem que fazer um bom diagnóstico. Às vezes não é simples, às vezes não é simples. Exatamente o que ele perguntou. Pode ser um episódio maníaco, pode ser uma reação numa situação desse novo papel na vida, pode ser uma descompensação, pode ser um agravamento de um quadro anterior, pode ser uma psicose abrindo, né? Então, a gente tem que ter a possibilidade de avaliar para rapidamente tomar condutas de proteção. A segunda pergunta é da Tatiane. Ela pergunta, em relação à capacitação profissional, quais são as principais defasagens que podem ser feitas? Ela já estava... São muitas, gente. Muitas defasagens que a gente vê chegando no ambulatório do ponto de vista de diagnóstico equivocado, né? Do ponto de vista de condução farmacológica, tirar a medicação, o diagnóstico que não corresponde, estigmas sobre alguns diagnósticos. Então, hoje a gente tem as questões que envolvem transtorno de personalidade e borderline, né, que virou quase um xingamento. Assim. Então, usar o diagnóstico para estigmatizar e não para cuidar. Então, eu sou absolutamente favorável ao diagnóstico. Eu não acho que diagnóstico rotula ninguém, nem diminui ninguém. A pessoa não é o seu diagnóstico, mas é o diagnóstico que permite fazer plano de cuidado. E alguns diagnósticos têm sido apropriados para uso indevido, né? E um deles são os quadros borderlines, que as pessoas partem do princípio de que, primeiro, se é mesmo, porque muitas vezes não é, mas partem do princípio do que pode ser feito. Né? Então, acho que as questões diagnósticas na formação de profissionais do campo da saúde é um problema em saúde mental. O problema é em todos os lugares. A gente está aqui dentro de uma faculdade de medicina que tem uma carga psiquiátrica muito inferior ao que deveria ter, né? Vai melhorar um pouco na reforma, mas ainda é muito pouco, porque saúde mental hoje é grande área, não é mais especialidade. A quantidade de residentes, de alunos que estão na UBS, que falam, metade do que eu atendo é queixa psíquica, então não dá para a gente só ficar ensinando em prevenção de diabetes. Então, a gente tem que entender a necessidade de ensinar a fazer uma boa anamnese e uma boa avaliação. Isso se estende para a psicologia, para o serviço social, para a terapia ocupacional, para a enfermagem, porque eu vou ter que, no mínimo, saber avaliar a gravidade e encaixar adequadamente, né? Obviamente que não preciso saber tratar, mas eu preciso saber os meus limites. E se eu não sei os limites, que também é muito desastroso. Então, eu acho que a defasagem em psicopatologia, né? Eu vejo que a gente tem muita dificuldade de descrever um fato, né? Então, no começo eu converso, os treinadores passam comigo, eles sabem disso. Eu falo, não tem problema, descreve o que você viu, depois a gente nomeia. Não faz mal não saber se isso é uma alucinação, ou uma ilusão, uma ideia prevalente. Não faz mal. Não faz mal saber se aquilo é um delírio ou é um quadro de dúvida ansiosa, mas descreve e a gente vai aprendendo a nomear as coisas. E ele está uma grande dificuldade de nomeação. Né? Então, isso é psicopatologia. A gente tem que estudar. Agora já está no meio do ano, mas a gente tem um curso de psicopatologia que acontece toda segunda-feira à noite, aberto, público, né, coordenado pelo professor Paulo, que é o livro de psicopatologia. Então, aproveite, né, gratuito, as residentes do Brasil todo entram não psiquiatras, a psicopatologia sobre esse. Então, aproveitem isso.
esclarecedor, sempre vi você. E te parabéns pela aula, mais uma vez. Que bom poder contar com a psiquiatria dentro e com essa abertura que o Caísmo tem de poder trazer, de vocês poderem vir a ideia de vírus internos, os desejos de ter um ambulatório de saúde mental na gestação. Isso é maravilhoso. Para quem não conhece, a Laís é a coordenadora do setor de psicologia, está aqui cá dentro, né? A gente tem uma relação muito boa. E acho que eu sempre digo isso, né? Eu não sei como o Caísmo funcionava, assim, a psiquiatria. Eu sei. Eu estou aqui no ambulatório de violência sexual, eu já estou aqui há quase 20 anos, né? Desde que eu entrei como docente. E é um ambulatório que tem muitas situações psiquiátricas a serem cuidadas. Eu imagino, assim, a agonia de vocês de cuidar antes de ter essa presença mais, uma coisa encaminhada para você, né? Esse fluxo não é tranquilo, é um hospital do lado do outro, mas as pacientes não vão, né? Então, ter estruturas aqui, eu acho que a gente precisa de cada vez mais. Então, ambulatório de violência, tem muitos outros, né? Oncologia, os adolescentes, então, tem muito espaço para cuidar de saúde mental, sem dúvida nenhuma. Eu fico muito feliz que a gente tenha essa relação muito profícua. A gente tem uma tarefa que eu já vou tornar pública, eu acho que a gente tem que remover o tabagismo dentro do Caísmo, né? Não dá. A gente começou um projeto antes da pandemia e a gente ia credenciar como centro de referência para cuidar, não dá para ver esses grávidos decentes, mandando embaixo, assim, dá dor no coração. Então, vamos retomar isso para tornar de novo aqui um espaço de cuidado, né, e oferecer tratamento, né? Obviamente, proibir de fumar é oferecer tratamento, pelo menos enquanto elas estão nesse espaço. Mas acho que a gente tem várias tarefas aí para o futuro para ampliar o cuidado. Mais alguém com alguma dúvida? Renata, eu tenho uma dúvida para assim. Que a gente tem um público externo diverso, né? A gente tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, pedagogas, psicólogos, na maioria, universitários, médicos, psicologistas, psiquiatras. Uma coisa que eu queria perguntar para você, né? Você, puxando sardinha para o meu lado da psicologia, o que você considera importante? Além das questões de diagnóstico, o que a senhora acredita que é uma boa capacidade profissional de psicologia na escuta e cuidado das quantidades de pacientes que são gestantes? Eu acho que ele ter um conhecimento de coisas que são próprias da gestação, né? E para poder fazer esse diferencial. Então, se eu tenho em psicoterapia, primeiro só tenho em psicoterapia, uma mulher pretende engravidar, eu acho que esse trabalho prévio é um trabalho muito importante, de decisão, né? Muito triste a gente ver as nossas gestantes infelizes de ficarem grávidas, muito triste, né? Eu acho que esse é um papel de todos nós, todo o acesso à contracepção e de todos os profissionais. Ainda tem, né? O mundo muda, mas algumas coisas continuam muito paradas no tempo. Assim, uma pressão social para engravidar mesmo sem desejar. Então, a ideia de que não é banal ser mãe, e que pode ser uma coisa incrível, se é a sua escolha, mas pode ser uma coisa muito sofrida se não for. Então, acho que esse é o antes, né? Você atende uma mulher que faz essa reflexão. Na gravidez, tem um pouco mais de informação sobre o que é próprio da gestação. Então, se eu acompanho uma gestante que já tem uma série de riscos, né? Eu vou falar aqui de um lugar que trata gestantes com malformações incompatíveis com a vida, que fala de gestantes com abortamentos anteriores, com situações, né, como as que a gente está acompanhando, que obviamente tem um sofrimento inerente e ela precisa poder falar. E o que eu vejo, às vezes, é uma dificuldade da escuta sem a intervenção mal tecnicamente adequada, né? Uma certa conversa de pomada, assim, de vai passar, você tem que lidar, é assim mesmo, minimizar o sofrimento, né? Ela está sofrendo, ela está com raiva, ela precisa poder falar disso, e às vezes eu vejo um certo senso comum, você está comigo no ambulatório, a gente vê algumas gestantes falando, eu conversei isso com a linha
terapeuta, com o meu terapeuta, e ele me disse que, né, que eu estou no momento mais lindo da minha vida. Então, eu acho que essa capacitação para esse momento precisa ser, e ainda não é. A gente tem a cobrança sobre a mulher, né, que é culpada de tudo, todo. Eu acho que isso a gente precisa ter. Então, capacitar para essa escuta que seja capaz de ser terapêutica mesmo e não enviesada por valores morais. Então, fica a aula, depois se a gente tiver alguma dúvida, tem meu e-mail. Queria agradecer, né, a doutora Renata, pela participação, pela aula maravilhosa. Foi todo uma força-tarefa para conseguir fazer essa aula acontecer. É a primeira aula que a gente tem, que a gente organiza da organização, mas eu queria agradecer a participação de todos vocês. A gente teve uma participação super interessante, a gente teve um interesse, sim, muito além do que a gente estava esperando. Então, só para ressaltar o quanto é importante a gente falar sobre tudo isso, o quanto é importante vocês estarem aqui para possibilitar, né, uma escuta mais cuidadosa, mais adequada, para que a gente possa poder fazer, né? A gente entender e poder agir. Muito obrigada.